Eu quero pedir você a atenção. Imagine um ente querido, um pai, uma mãe, um filho ou filha, um irmão ou mesmo você, na mesa de cirurgia. Uma cirurgia complexa, que é uma cirurgia cardiovascular. A pessoa tem que entender muito. O médico tem que ser especializado. Aí você, sem saber, quem está te operando é um aluno que não se sente confortável para fazer uma cirurgia tão complexa como essa. Eu vou falar aqui mais uma vez sobre a Secretaria de Saúde e seu iluminado da Secretaria de Saúde, senhor Nésio Fernandes. Saúde é coisa muito séria. É o secretário Nésio Fernandes que é tão queridinho e poupado pela mídia jacobina que nós temos, enquanto médicos, enfermeiros e a população capixaba vão sendo diariamente desprezados. Após minha fala na semana passada, os desdobramentos sobre essas questões foram chegando a causar enjoo em mim e em toda a população que acompanha, sim. Não ache que a população não acompanha o trabalho dos parlamentares nesta Casa de Leis. Quando fiz aqui aquele apelo em nome de cirurgiões cardiovasculares denunciando a perseguição e ilegalidades que a Secretaria de Saúde do Estado vem promovendo, a CESA, aprofundei um pouco no tema e vi sim que a coisa é mais séria do que nós imaginamos. A CESA, a mando do projeto de Che Guevara, o Che Guevarista Nésio Fernandes, afastou cirurgiões cardíacos especializados e trouxe amiguinhos escolhidos a dedo, minuciosamente, ao que tudo indica, pelo próprio secretário de Saúde, Nésio Fernandes, para atuar em cirurgias cardíacas de altíssimo risco. Aí chegou aqui ao meu conhecimento o nome e os dados de um desses médicos que, como comprova o registro dele junto ao CRM, não possui especialização. Isso é grave. Ele ainda está fazendo residência médica em cirurgia cardíaca. Isso mesmo que vocês ouviram agora nesse exato momento. Trouxeram de Minas Gerais um cirurgião cardíaco que ainda é estudante de medicina. Vejam aí as informações registradas no CRM. Ele não possui registro de especialização, como você vê aí nessa imagem. Gente, o caso é muito grave. É muito grave. Cirurgia de alto risco e que deve ser feita por especialista, que está sendo realizada por residente. Ele foi trazido pela CESA e foi apresentado como cirurgião cardiovascular e cirurgião vascular. Ele se apresenta também com os mesmos cargos que eu acabei de falar aqui, cirurgião vascular e cirurgião cardiovascular. Vejam aí o documento público que está na tela também, que comprova o que eu estou falando. Isso aqui não é verdade, senhoras e senhores. Isso aqui é a mais pura verdade. As cirurgias cardiovasculares estão sendo feitas por estudantes. A própria CESA vem telefonando para cirurgiões de fora do estado, chamando para vir trabalhar aqui no Espírito Santo. Hoje estão apenas 2 médicos fazendo essas cirurgias, recebendo valor fixo, não gerando comprometimento pelo resultado. E quando chegam, ficam hospedados, sabe como? Em hotéis com segurança 24 horas. Tudo custeado por nós, meros pagadores de impostos. Eu vou ler aqui um trecho da carta pública elaborada pelos cirurgiões cardiovasculares. Isso é tudo comprovado. Espero que a imprensa se atente ao que está acontecendo, porque o povo não pode pagar com a própria vida essa irresponsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. Um breve resumo: uma carta dos médicos, carta pública, cirurgiões cardiovasculares. Os procedimentos cardiovasculares são realizados, em sua maioria, nos hospitais filantrópicos. Ocorre que há mais de 11 meses, sob a alegação de subfinanciamento pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESA, foi imposta pelos hospitais a redução dos procedimentos cardiovasculares na ordem de 30%. Foram impedidos de realizar procedimentos por falta de materiais básicos de uso corrente, uso corriqueiro, por falta de acerto entre os hospitais e seus fornecedores. Aproximadamente 30 pacientes deixaram de ser operados, apesar de todos os esforços dos cirurgiões cardiovasculares. Importante salientar que, mesmo sem a garantia de recebimento, os cirurgiões cardiovasculares, sem a garantia do recebimento, mantiveram todos os atendimentos de emergência.
urgência. Isso para salvar vidas, o que eles vieram ao mundo para fazer. Mesmo diante da gravidade da situação, ao invés de formularem proposta para retorno ao número de procedimentos que garantiria atendimento pleno à população e pagamento dos valores atrasados, optaram por trazer 2 cirurgiões de Minas Gerais, estudantes, para a resolução do problema, mas somente para mascarar a gravidade da situação. Tais cirurgiões, apenas 2, em postura claramente antiética, assumiram o serviço de 2 hospitais da Grande Vitória de forma precária e estão operando sem equipe formada. Isso causa-nos bastante espécie a comunicação da Federação dos Hospitais Filantrópicos para a população capixaba, na qual afirma que está envidando todos os esforços para garantir o atendimento cardiovascular aos capixabas, quando há mais de 11 meses determinou a redução da cirurgia superior a 30% em alguns hospitais, 50%, aumentando de sobremaneira a fila de espera para a cirurgia, e agora parece querer fazer crer que o caos foi causado pela interrupção há pouco mais de 2 semanas. Feitas tais considerações, finalizamos ratificando o compromisso dos cirurgiões cardiovasculares para com a população capixaba. Este foi um resumo da carta dos cirurgiões cardiovasculares. Então, estão tratando os cirurgiões cardiovasculares como bandidos, apenas porque eles se insurgiram contra o sistema, dentre os quais a diminuição do número de cirurgias e a ausência de um serviço próprio e estruturado do Estado. Esse assunto chamou a atenção das entidades nacionais da especialidade, como a ABCC, a SBCCV. Eu não estou falando nenhuma inverdade. Graças a Deus, sou jornalista há mais de 38 anos no meu glorioso Espírito Santo e sempre me aprofundei para saber o que está acontecendo antes de fazer uma denúncia. Isso aqui não são ilações, isso é uma coisa muito séria. Sua vida numa cirurgia cardiovascular está em risco. Dr. Rafael Favato, eu gostaria de falar. Sim, deputado Torino, só uma parte, e dizer que Vossa Excelência tem razão na fala. Acredito que conversei com diversos cirurgiões cardiovasculares e todos são unânimes na fala, porque realmente chamar médico residente, o médico residente ele está em preparação ainda, ele está sendo preparado, para exercer a sua função e o seu trabalho. Ele só pode exercer a função após o título de especialista, da especialidade médica da sua área. Então, ele começar a trabalhar antes, ele está incorrendo no risco junto ao CRM de punição. Doutor Hudson, pode falar. É uma irresponsabilidade muito grande. Isso merece denúncia no Conselho Regional de Medicina. Isso o Ministério Público tem que ser acionado. Você não tem nem dúvida. Eu vi ali e pesquisei. Ele ainda é residente. Falta 1 ano e meio para concluir. Então, isso aí é grave. Alguns anestesistas vieram me falar que essa pessoa não tem capacidade nenhuma de operar. Está se passando por cirurgião cardiovascular. Deputado Torino, com certeza o que Vossa Excelência relatou aqui é muito grave e eu vou encaminhar, não só como agora nesse momento, como presidente, eu tenho a obrigação de encaminhar ao Ministério Público. Uma frase que muitas pessoas falam por aí: alguma coisa errada não está certa.